Pai seja convosco. Meus queridos, nós queremos trazer uma palavra para você, uma palavra que está no livro de Gálatas, capítulo 4, livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: portanto pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco, éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Louvado seja o Senhor Jesus. Meus queridos, o texto que nós acabamos de ler nos mostra o apóstolo Paulo fazendo uma comparação, tá? O apóstolo Paulo fazendo uma comparação entre um herdeiro secular, o herdeiro de uma herança, um herdeiro, e nós como filhos de Deus. E ele disse o seguinte: o herdeiro é na posição de uma criança, o herdeiro como sendo uma criança cujos pais morrem e deixam uma herança para ele. E agora ele não pode usufruir da herança porque ele ainda é uma criança. Ele precisa de tutores, tá? Pessoas que trabalhem a sua educação, pessoas que cuidem da sua educação. E ele precisa de curadores, de pessoas que vão tratar das suas finanças, que vão administrar a sua herança, que vão administrar o seu dinheiro. Presta atenção, ele é dono de tudo, mas Paulo diz, será tratado como um escravo que não tem direito a nada. Mesmo sendo dono de tudo, será tratado como um escravo que não tem direito a nada, porque ele simplesmente é uma criança. Porque Paulo dá este exemplo, queridos, ao escrever aos Gálatas? Porque o capítulo 4, Paulo trata o capítulo 4 inteiro, praticamente inteiro, queridos, sobre a herança ao qual nós temos direito. A herança que foi prometida para Abraão, que se cumpriu, queridos, em Abraão, que se cumpriu em Isaque, que se cumpriu em Jacó. E hoje diz direito a nós, que já entregamos a nossa vida para Jesus, porque hoje nós somos o Israel espiritual de Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 1, Paulo está dizendo que o herdeiro, enquanto for criança, será tratado como escravo, sem direito a nada. Isso tem a ver com a maturidade ou a falta dela, a maturidade espiritual, a maturidade cristã ou a falta dela. O que é que acontece com muitos servos de Deus nos dias de hoje? Eles não têm maturidade suficiente, queridos, para tomar posse daquilo que é seu por direito e herança. E o resultado é que eles vivem debaixo de uma herança sem poder usufruir dela, sem poder tomar posse dela. Nós temos o capítulo 15 de Lucas, na qual o filho pródigo se apropria da sua herança, mas ele não tinha maturidade e ele gastou a sua herança de forma inadequada, com festas, com prostitutas, com orgias, e ele perdeu a sua herança. Mas quando se arrependeu, encontrou um lugar de descanso junto ao seu pai, que o recebeu de volta, que o acolheu. O que eu estou tentando dizer para você, queridos, é que a palavra de Deus nos promete muitas coisas, e tudo aquilo que a palavra de Deus promete transformou-se numa herança no momento exato em que você entregou a sua vida para Jesus. Hoje você não tem mais promessa de Deus se você entregou a sua vida para Ele. Você não tem mais promessas. Hoje você tem uma herança a qual você tem direito, e você precisa usufruir esta herança. Como é triste ver muitas pessoas na igreja e vivendo abaixo daquilo que a palavra de Deus promete para elas. Você vê pessoas, queridos, na fila da bênção. Você vê pessoas, queridos, na fila da revelação. Você vê, queridos, pessoas na fila da promessa, quando elas têm direito a uma herança. Nós, pastores, precisamos mostrar para o nosso povo que eles têm uma herança, porque enquanto eles não descobrem que eles têm uma herança,
Muitas das vezes eles estão na igreja mendigando a bênção de Deus. Nós precisamos ensiná-los a se apropriar daquilo que já é deles por direito e herança. Paulo disse que enquanto formos meninos, seremos tratados como escravos. Enquanto formos meninos espirituais. Com raríssimas exceções, crianças nascem superdotadas e elas conseguem fazer cálculos matemáticos e físicos complexos. Mas 99,99999% dessa criançada que está aí não consegue, queridos. Porque eles ainda não amadureceram. Crianças não sabem tomar decisões corretas. Crianças não sabem decidir o que é melhor para elas. O que os pais costumam ensinar para as crianças quando vão para a escola? Não aceite doce de pessoa estranha, não aceite balinha de pessoa estranha, não dê a mão para pessoa estranha, não vá com pessoas estranhas. Porque os pais ensinam isso aos filhos, porque os filhos não conseguem discernir se aquela pessoa estranha vai fazer um bem para eles ou vai fazer um mal. Assim, queridos, tem vivido muitos cristãos. Não consegue discernir a voz de Deus, não consegue discernir a vontade de Deus, a palavra de Deus, e muitas das vezes estão seguindo os apelos do seu próprio coração, ou a voz do príncipe desse mundo, que vem disfarçada. Vale ressaltar e lembrar você que o príncipe desse mundo chama-se diabo. O diabo, ele não virá, queridos, para as pessoas como as fantasias de carnavais. Ele não virá com aqueles chifres enormes, com aquele tridente, com aquela capa vermelha, com aquele rabão pontiagudo, não. O diabo vai vir disfarçado. Para o homem casado, vai vir disfarçado numa mulher bonita para que ele cometa o adultério. Queridos, para os jovens, virá na forma de drogas, virá na forma de bebidas, virá da forma do sexo ilícito, da prostituição. Para muitos, queridos, ele vem na forma, queridos, de uma oportunidade, quando essa oportunidade é uma transgressão à lei, como roubo, como cometer algum tipo de crime, como se apropriar de alguma coisa que não é sua. Você precisa entender que o diabo, queridos, virá de forma sutil. E nessa hora, se você não tiver discernimento, se você não tiver maturidade, você facilmente cairá nas armadilhas do inimigo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ele diz, queridos, que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ainda Paulo escrevendo, ele diz que o diabo, ele consegue até transformar-se em anjo de luz para enganar as pessoas. Quantas pessoas estão aí, queridos, seguindo imagens? Porque, segundo eles, aquela imagem representa alguém que teve uma visão de um anjo, que teve uma visão de alguém do céu, alguma pessoa que eles julgam ser celestial, e estão seguindo, queridos, essas imagens. A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos, os eleitos de Deus. Então você precisa ter maturidade. Maturidade, queridos, é algo que você adquire ano após ano. A maturidade, queridos, é a prática do conhecimento. Eu costumo dizer que conhecimento é a teoria e sabedoria é a prática. A prática do conhecimento, a prática daquilo que se sabe. Há muitas pessoas que elas têm idades avançadas. Elas não tiveram estudos, mas elas aprenderam com a escola da vida. Elas são pessoas que têm sabedoria. Quantos pais que não sabem escrever o nome, quantas mães que não sabem nem assinar o nome, mas têm conselhos sábios para dar para os seus filhos, para que eles possam viver uma vida melhor, para que eles possam tomar decisões acertadas, diferente daquelas que eles tomaram, e levaram eles a viver uma vida regrada, uma vida difícil, uma vida muitas das vezes que passaram até mesmo necessidades. A sabedoria é a prática do conhecimento. E o conhecimento você pode, queridos, adquirir. Muitas pessoas reclamam porque não têm oportunidades. Queridos, na empresa onde eu trabalho, fazendo um curso, assim que eu fui admitido, aquele curso admissional, quando a gente foi conhecer a empresa, quando a gente foi conhecer as nossas responsabilidades, quando a gente foi conhecer o que nós haveríamos de fazer na empresa, nós assistimos um filme, e no filme foi tirado lições para que a gente pudesse meditar, mas uma frase foi dita pelo nosso instrutor, e eu guardei até hoje. Ele deu para nós o conceito de sorte.
E sorte é o encontro do conhecimento com a oportunidade. Do conhecimento com a oportunidade. Se você adquire conhecimento, a oportunidade, quando bater, você vai agarrar. Mas imagina se a oportunidade chega até você e você não tem um conhecimento. É como aquele emprego que exige um curso de informática e você não tem. É como aquele emprego que exige um nível médio, segundo grau, e você não tem. Você só tem, sabe, queridos, o fundamental. É como aquele emprego que exige, sabe, queridos, o nível superior. Você sabe até fazer, você sabe até trabalhar, você sabe até executar, mas exige lá o nível superior, e você não tem. É a oportunidade que chegou até você, mas por falta de conhecimento você perdeu ela. Nós não podemos, queridos, viver dessa forma. Nós devemos buscar conhecimento, nós devemos buscar ter sabedoria sempre. Você precisa adquirir conhecimento, você precisa amadurecer. Entenda uma coisa: a idade que nós temos é apenas um número. Você pode ter 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 15 anos de igreja, 30 anos de igreja e ainda ser uma criança espiritual. O autor de Hebreus capítulo 5, versículo 12, ele diz o seguinte: e vós, depois de ter passado tanto tempo na presença de Deus, em outras palavras, e vós, depois de ter tanto tempo de igreja, quando já poderiam ser mestres, alguém que estaria numa posição de ensino, ainda estão sentados no banco na posição de aluno. E o autor de Hebreus diz: vocês ainda são bebês, crianças espirituais, que precisam tomar leite ao invés de comer uma comida sólida. Uma criança, quando nasce, ela toma apenas o leite de peito, o leite materno. Depois de um tempo, o leite materno ele começa, sabe, queridos, a se findar, começa a ter uma escassez. A mãe já não produz mais o leite materno, então há necessidade de introduzir outro tipo de leite. Aí entra o leite de gado, entra o leite em pó, sabe, queridos. Aí depois do leite vem as sopas, vem os mingaus, depois vem o arroz, o feijão, aí sim vem o açaí, vem a farinha, vem tudo. Aí aquela criança já passa a comer comida sólida. Daqui a pouco a mãe não precisa mais colocar a colher na boca, ele já dá conta de comer sozinho. E por aí vai, queridos. Mas há pessoas que estão 10, 20, 15 anos na igreja, melindrosos de uma maneira só, queridos. Que você não pode dar uma palavra dura, que já se chateia, já não vem para o culto. Ah, o pastor não veio me visitar, já não vem para o culto. Eu vim de uma geração que eu entendi que quando o pastor não me visitava, significava que eu não estava precisando, querido. Significava que as coisas estavam bem comigo, estavam dando certo. Eu entendia que o pastor visitava aqueles que precisavam. É lógico que o pastor pode visitar por uma questão de amizade, um discipulado, um ensino. Mas quantas pessoas vivem reclamando e colocam, querido, sabe, isso como desculpa para não estar na igreja. Porque o pastor não visitou, porque quando pregou jogou uma indireta para mim. Queridos, às vezes é o Espírito Santo usando o seu pastor, sua pastora, para corrigir você. E se você acha que você recebeu uma indireta, é porque você ainda é criança espiritual. Porque se você fosse maduro, você ia dizer: Deus está falando comigo, Deus quer que eu mude, Deus está usando meu pastor, Deus está usando minha pastor. Olha, ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus, que Deus usou para falar comigo. Mas a criança toma isso como uma indireta, ou como direta, né, queridos, como as pessoas gostam de dizer. Eu estou aqui para dizer para você, queridos: cresça, amadureça, e você vai usufruir das bênçãos de Deus. Você vai começar a tomar posse daquilo que é seu. Ninguém pega uma arma de fogo e coloca na mão de uma criança. Ninguém pega uma faca amolada ou não e coloca na mão de uma criança, porque sabe que a criança, ou ela vai se machucar, ou ela vai machucar alguém. Eu me lembro uma vez, quando eu morava na cidade de Tucuruí, que uma criança ainda, ela pegou, queridos, uma lâmina, um pedaço de lâmina de estilete, e ela foi brincar com uma menina no fundo da igreja. Estava tendo culto numa igreja, e eles foram para o fundo da igreja, os pais não se perceberam, e ela estava com essa lâmina. E ela discutiu com a menina lá, e ela pegou a lâmina e ela cortou os braços da menina. O pai da menina que teve os braços cortados era policial. Ele queria, sabe, ficou muito chateado porque os golpes foram profundos na própria filha, teve que pegar ponto. Ele queria muitas das vezes até usar a arma para fazer o mal contra o pai da criança que machucou a outra. Estava nervoso. Foi preciso o pessoal controlar, quietar, enfim. E ele conseguiu entender que era apenas coisa de criança. Mas a criança tinha uma lâmina de estilete na mão e feriu uma outra criança. Queridos, se você não amadurecer, se você não crescer espiritualmente, você vai deixar de usufruir das bênçãos de Deus.
Volto a repetir. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz que o herdeiro, mesmo sendo dono de tudo, se ele tiver uma mentalidade de criança, ele será tratado como um escravo, que não tem direito a nada. Isso significa que nós devemos buscar amadurecer, crescer espiritualmente, para que a gente possa usufruir da herança ao qual nós temos direito. E maturidade é uma decisão, uma escolha. Não é algo que acontece como obra do acaso ou da parte de Deus. Somos nós que buscamos, queridos, crescer, amadurecer, decisão após decisão, ensino após ensino. Nós haveremos ser transformados de glória em glória, como diz a palavra de Deus, e isso vai resultar em bênção na nossa vida. Guarde essa palavra no seu coração. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Por isso, queridos, nós precisamos buscar amadurecer. Deus, Ele tem com certeza, queridos, coisas grandes para derramar na sua vida. Deus tem coisas maravilhosas para você. Mas depende da sua maturidade. Depende do seu crescimento espiritual. Que você entenda isso, que você compreenda isso. Você precisa buscar crescer. Você precisa ter, queridos, prática de leitura. Você precisa ler bons livros. Existem tantos pastores com tantos livros maravilhosos. Eu estou lendo um livro agora, queridos, do pastor Luciano Subirá, que fala a respeito da honra na oferta, que a oferta é honra a Deus. Sabe, queridos, o princípio da honra, falando sobre a oferta. Ele explica que a gente deve ofertar com o coração voltado para honrar a Deus. Quando uma oferta honra a Deus, Deus honra, queridos, a pessoa que deu a oferta. Mas vale ressaltar, a oferta que honra a Deus não tem a ver com a quantidade de quanto você está ofertando. Eu vou dar R$1 milhão na igreja e Deus vai me abençoar. Tem pessoas que vão dar R$1 milhão de oferta e não vão ser abençoados por Deus. Tem pessoas que vão dar R$5, R$2, R$1, 50 centavos. Mas a postura, a pegada é voltada para honrar a Deus, e eles serão abençoados mesmo com uma oferta muito pequena diante de alguém que deu uma oferta muito grande. Deus não olha para a oferta, para o valor em si, Ele olha para o coração, para a forma como você oferta. É isso que chama a atenção de Deus. E eu tenho aprendido muito sobre isso lendo um livro, e volto a repetir, O Princípio da Honra, do pastor Luciano Subirá. Ele lançou um outro livro muito bom, maravilhoso, chamado A Cultura do Jejum. E vai ensinar você a jejuar também, sabe, que eles de uma forma tremenda. Compre, leia, vale a pena. Minha esposa está lendo A Cultura do Jejum, eu estou lendo O Princípio da Honra. Depois a gente vai trocar de livros, para que a gente possa crescer e amadurecer mais ainda nesses quesitos, sabe, que nesses itens, vamos dizer assim, da palavra de Deus que a gente precisa, nessas doutrinas que a gente precisa aprender. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Enquanto você for menino espiritual, você vai ficar aí na fila da bênção, mendigando vitória, correndo atrás de revelação, de profecia, querendo que as coisas, sabe, queridos, aconteçam na sua vida de forma muito fácil. Deus tem um caminho para você percorrer, e você precisa percorrer esse caminho. E quanto mais você amadurece, quanto mais você cresce espiritualmente, mais abençoado você é. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Paz seja convosco.